pedindo a Deus que sempre conduza tudo, porque é Ele quem conduz tudo. Meus queridos irmãos, eu convido vocês a que abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 39. Isaías 39. Nós vamos ler o versículo 8 de Isaías 39. Esse versículo 8 de Isaías 39, ele parece uma coisa, mas não é. Tinha uma propaganda de um produto anti-caspa, chamado Denorex. Né? Parece, mas não é. Ele parecia remédio, mas era um shampoo. Ou ele parecia shampoo e era um remédio. Eu não sei. Era o Denorex que era usado para acabar com a caspa. Eu não sei se ele também acabava com o cabelo. Eu não lembro disso. Eu nunca usei Denorex. Quando eu era garoto, eu usei foi Neocid. Não sei se vocês lembram Neocid. Neocid era para piolho, não era para caspa. Né? Era horroroso. Era um pó que a minha mãe botava na cabeça da gente e depois vinha com um saco de mercado e embrulhava aquilo ali. Coçava a beça, porque os bichos ficavam doidos lá dentro, a piolhada. Eu tinha que passar aquilo porque o meu pai dizia, se você tiver piolho, eu vou raspar a sua cabeça. Naquela época, a moda não era cabelo raspado, máquina. Naquela época, era cabelo grande. Não sei se vocês sabem, mas eu usava cabelo grande. Eu tinha um cabelo grande, bonito, meu cabelo. Depois eu mando a foto para vocês. Pois é. Meu pai falava assim, eu vou passar a máquina, vou zerar, você vai ficar carequinha se você não usar, se você for achar um piolinho, uma lêndia na sua cabeça. Aí minha mãe vinha correndo com o Neocid, tocava aquele negócio na cabeça, e depois botava o plástico, e a piolhada fazia festa aqui, ficava desesperada e morria tudo. Aí passava pente fino, pente fino, todo mundo, vocês também tiveram piolho, né? Pois é. Aquele negócio devia ser muito tóxico, meu irmão. Eu sobrevivi ao Neocid, então eu estou bem. Né? Eu sobrevivi àquilo. Pois é. Parece, mas não é. É o texto de hoje. Né? A mensagem de hoje tem um tema. O tema da mensagem de hoje é quando a visão é muito curta. E a gente vai ler o texto agora. É boa a palavra do Senhor que você, Isaías, falou. Isso é a palavra, é o rei Ezequias falando aqui. O rei Ezequias falando para Isaías. Olha, Isaías, boa essa palavra do Senhor. Pois Ezequias pensou com ele, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Ezequias falou, boa é essa palavra do Senhor, pois haverá paz e segurança durante a minha vida. Não é legal? Olha só. Pastor prega aqui, depois do culto você vem e fala, boa essa palavra. Boa a sua palavra, porque tem paz, segurança para a minha vida. Parece que é uma coisa, foi uma palavra boa de Isaías. Só que não. Não foi. Não foi uma palavra boa de Isaías. Aqui, Isaías chegou diante do rei Ezequias, é porque eu não li o texto de 1 a 8, eu faço assim, deixa eu explicar para vocês, eu leio um trechinho só, vocês já perceberam? Que eu leio só um trechinho? E deixo o texto todo, para que você, quando chegar em casa, você vá ler o texto e vai pesquisar lá. Né? É uma forma de provocar você a estudar, ler o texto completo depois. Mas eu vou contar a história do texto completo. Chegou uma delegação da Babilônia, lá em Jerusalém. Ela chegou a mando do rei da Babilônia chamado Merodach-Baladã, ou Marduk-Baladã, na língua babilônica. Né? Na língua babilônica, era Marduk-Aplaidida. Mas, no hebraico aqui, Merodach-Baladã. Esse rei da Babilônia mandou uma delegação com presente para o rei Ezequias, falando para o rei Ezequias, olha, ficamos sabendo que você esteve doente e agora já está bem, e estamos mandando um presente para você,
né, de felicitações, de amizade, e essa delegação chegou em Jerusalém. Ezequias ficou feliz da vida, poxa, o rei da Babilônia mandou essa delegação, mandou presente, né, que consideração. Aí chamou o pessoal, poxa, vem cá, vamos comer juntos. E era prática, né, deles fazerem uma refeição, um banquete. E aí Ezequias faz assim, vou mostrar o meu reino. E mostrou todos os detalhes do reino para ele. O seu palácio, os seus tesouros. Mostrou os tesouros do templo do Senhor, aquilo que tinha dentro do templo, né, aquelas coisas valiosas, lindas no templo do Senhor. Mostrou a riqueza do seu reino. Mostrou tudo que tinha no reino, diz o texto. Todos os detalhes, ele chamou os visitantes são simpáticos. Olha o que nós temos aqui, mostrou tudo. Mostrou tudo. Aí Ezequias feliz da vida, o pessoal também, né? Que eu acho que rei camarada, gente boa, que visita amigável, pessoal tudo na amizade, tudo no amor. Vão embora. Aí vem Isaías, fala para Ezequias, o rei mostrou tudo isso para essa delegação, é verdade? Mostrou todos os seus tesouros, o seu palácio, o templo, as riquezas do templo, as riquezas do reino, você mostrou a sua terra, as muralhas, mostrou tudo mesmo, é verdade isso? Não, mostrei, porque, poxa, né, mostrar a nossa glória, a nossa prosperidade, o que nós temos aqui. Aí Isaías fala para ele, ô Ezequias, sabe essa galera que veio aqui agora? Esse pessoal vai saquear isso tudo. Os seus descendentes vão sofrer na mão dessa gente. Sabe esse pessoal aí? Eles são de um povo que vai chegar aqui e vai destruir tudo. Os seus descendentes, inclusive Ezequias, vão ser eunucos lá no reino dele. Tudo isso eles vão tomar. Mas isso, Ezequias, não vai acontecer agora, vai ser para os seus descendentes. Aí chega no versículo que a gente leu, o versículo 8. Que Ezequias, poxa, boa essa palavra, porque eu estou livre dessa. Viu como mudou? A gente lendo todo o texto e seu contexto, a história ficou diferente. Ezequias ficou aliviado, porque não ia ser com ele. Sabe por que isso aconteceu? Porque aqui Ezequias teve uma visão muito curta. Por isso o tema da mensagem. Quando a visão é muito curta, Ezequias olhou só para o umbigo dele. Ezequias olhou só para ele. Sem esquecer da repercussão que aquela palavra profética, tudo bem que os babilônios não iam chegar e destruir tudo por causa de Ezequias, até porque Ezequias era um homem que buscava a Deus. Era por causa do pecado do povo mesmo. Mas a atitude, a maneira de pensar de Ezequias não foi legal. Não foi correta. Demonstrou uma visão egoísta. Demonstrou uma visão muito curta. Porque quem ia sofrer aquilo seriam seus descendentes, talvez seus netos, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seu povo, que vinha depois dele. Então, a visão de Ezequias foi muito curta, por conta da vaidade dele misturada com a sua arrogância. Na sua vaidade ele quis tirar onda com o que ele tinha, quis mostrar, quis publicar. Se Ezequias tivesse Facebook, ele ia ficar tirando foto de cada quarto do palácio, dos tesouros que ele tinha lá, das carruagens dele, das plantações, ia botar assim, ô vida difícil, Facebook, não é? Isso que ele ia botar. Por quê? Porque que Ezequias falou demais, né? Ele não tinha uma visão adequada das consequências dos seus atos. Bom seria, meus irmãos, se a gente tivesse uma visão adequada daquilo que a gente fala, das consequências daquilo que a gente fala, das consequências daquilo que a gente faz.
das consequências das decisões que a gente tem, das consequências dos relacionamentos que a gente constrói. Bom seria se a gente tivesse uma visão adequada. Uma das qualidades dos profetas da Bíblia é que eles tinham uma visão privilegiada dos fatos. Eles tinham uma visão do todo, não somente daquele momento. Alguns profetas vão falar de coisas, olha Isaías aqui nesse texto. Ele vai falar de coisas que vão acontecer bem depois. Por quê? Lógico, Deus inspirava, lógico, Deus falava por eles, mas eles também tinham uma visão mais adiante das coisas. E bom seria que a gente tivesse essa visão. Não é à toa que os profetas na Bíblia, vocês vão ver, algumas vezes, em algumas versões, os profetas são chamados de videntes. Já viu na Bíblia de vocês? O vidente. Vidente nada mais é do que aquele que vê, daquele que tem visão. Isso é o vidente. Eu tinha uma brincadeira que eu fazia com o meu filho pequeno, né, quando ele era pequeno. Ele estava fazendo alguma coisa, ou ele queria alguma coisa, eu falava, não faça. Não faça, ó, vai se dar mal nessa, vai cair se for por aí. Se você andar aí nesse lugar, tu vai escorregar e vai cair. Não demorava muito, o que acontecia? Caía. Aí eu falei com ele nas primeiras vezes, já pequenininho, eu falei para ele, olha só, eu vou escrever um livro, pena que eu não escrevi. O livro vai se chamar assim, Eu Não Falei, porque ele fazia, aí eu chegava, lembra do livro? Eu não falei, eu não falei. Por quê? Porque eu adivinhava? Não, eu tinha visão, eu já passei por aquilo ali, já fiz as mesmas lambanças, então não dava outra. Não dava outra. Eu acertava na maioria das vezes, baseado na experiência, baseado na minha qualidade de vidente. Em que sentido? Do que adivinha? Não, do que vê. Bom seria se nós fôssemos mais videntes, se nós tivéssemos mais visão. Tinha um desenho animado, eu confesso que eu assisti a todos desse desenho animado, né? O desenho animado dos Thundercats, né? Lembra dos Thundercats? Não perdia um. Pena que parou de passar os Thundercats, né? Eu gostava muito de ver quando o Mun-Ra, né, se arrebentava, né, Mun-Ra, a múmia, aquela múmia do mal, né? Pois é. Tinha um detalhe no desenho, que era o líder dos Thundercats, que ele tinha uma espada lá com um olho de Tandera, que dava a ele a visão além do alcance. Tem um monte de gente que assistiu aqui, você de casa também assistiu. A visão além do alcance. Meus irmãos, a gente precisa desenvolver, lógico, né, a brincadeira aqui do Thundercat, da animação, a gente precisa desenvolver a visão além do alcance. Além do que está na nossa cara aqui. A visão mais adiante. E quando a visão é muito curta, quando nossa visão é muito curta, a gente colhe frutos muitas vezes amargos para a vida. Porque a gente não quer, e muita gente não enxerga porque não quer ver. Não quer enxergar, não quer enxergar que aquele caminho que está seguindo, aquela coisa que está fazendo, a decisão que está tomando, não é boa, não é adequada, não é razoável. Tem gente, meus irmãos, que não enxerga, por exemplo, quer ver? Tem gente, aqui não tem ninguém assim, nem quem está assistindo aí, eu sei que não, mas tem gente que não enxerga nem daqui a 30 dias, quando o cartão vai vencer. Não enxerga. O cartão vence daqui a 30 dias. Mas o sujeito está gastando até o limite do cartão sem ter como pagar. E sai gastando, sai gastando. Não enxerga que daqui a 30 dias é rápido, vai chegar logo. E vai ter que pagar. E se não pagar, sabe o que faz? Acontece uma das piores agiotagens que tem, que é os juros do cartão de crédito. Aquilo é agiotagem, que vem rasgando as finanças de todo mundo. Aí acontece um monte de problema. A gente precisa, da mesma maneira que tem que enxergar daqui a 30 dias, tem que enxergar daqui a algum tempo,
se o que você está construindo agora, se o relacionamento que você está tendo agora, se o casamento que você está planejando agora, realmente vai ser bom para você. Realmente vai ser algo bom para a sua vida. Porque a gente precisa ter uma visão amplificada, não tão curta quanto o exemplo aqui do Ezequias. Essa atitude de Ezequias me traz algumas lições, algumas reflexões que eu quero compartilhar com vocês. Essas reflexões são importantes. A primeira é que eu preciso me preocupar com a continuidade. Eu não posso me preocupar só com a minha condição. Eu estou livre do problema, beleza. O que a gente está fazendo com o meio ambiente mostra isso. As pessoas já estão preocupadas somente com hoje. Então a gente saqueia o mundo. Quando eu falo a gente, é a humanidade, né? Saqueia o mundo, os recursos naturais estão indo embora. A gente polui tudo. A humanidade polui tudo. Esse planeta, ele não vai ter condição de subsistir muito tempo se continuar do jeito que está. Se a gente produz, já viu quanto lixo você produz? A sua casa produz? Esse lixo vai poluindo tudo. Muitos desses plásticos vão poluindo os oceanos todos. Nós não temos a cultura de reciclagem, então não existe. É quase nula na nossa sociedade aqui. Então, é por isso que eu desconfio que o pessoal fica aí mandando nave, né, foguete para Marte, robô para outros planetas, para achar outro lugar, porque já estão vendo que esse aqui já não vai ser mais viável. Essa é o que eu desconfio disso, sabia? Desconfio. Por conta da falta de visão mais adiante. Desmata-se tudo, acaba-se com as florestas todas. Tudo explorar, porque agora eu tenho que enriquecer, eu tenho que consumir, eu tenho que destruir agora para mim. Por quê? Aí seus descendentes vão sofrer aí com as mudanças climáticas. Boa a tua palavra, pelo menos enquanto eu estiver vivo não vai acontecer nada. É o pensamento de Ezequias aqui. Meus queridos irmãos, Ezequias não se preocupou com o que vinha depois deles. O que vinha depois dele, ele não se preocupou. Que mundo a gente está deixando para os nossos filhos, para os nossos netos? Qual o mundo que eu estou deixando? E a outra pergunta é, que filhos nós estamos deixando para o mundo? Tem o aspecto da gente construir um mundo ou deixar uma realidade para eles. E tem o aspecto da educação que estamos dando para eles, para saber se eles vão continuar destruindo tudo também. Que tipo de filho você está deixando para o mundo? Que tipo de descendente, de neto, você está deixando para o mundo? É para trazer melhorias para a vida da coletividade ou para ser mais um que destrói? Mais um que saqueia? Mais um sem valores e princípios? É preciso ter visão de continuidade. Meus irmãos, uma obra que morre comigo, a gente tem projetos aqui na igreja, vocês sabem como eu sou, nós estamos juntos trabalhando aqui. Mas se o que a gente faz aqui morrer com a gente, para que serviu? Se não vier alguém que dê continuidade, se não vier alguém que nos suceda, se não vier alguém que assuma este lugar aqui, por exemplo, e seja íntegro, não seja mais um aí falando bobagem, mentira para os outros, mas seja alguém que fale da palavra. Se não houver isso, para quê? Só vamos ter só uma questão histórica. Lembra de fulano? Ele passou por aqui, né? Gente boa e tal, acabou. Se não houver continuidade. E a gente tem que preparar a continuidade. E quem é a continuidade da gente? Os nossos descendentes, os nossos sucessores, as nossas crianças de hoje. E a gente tem que se preocupar com isso. O que as nossas crianças de hoje terão
de palavra de Deus na vida delas, de princípios, de ética, o que eles terão? A gente tem que ter a visão além do alcance, além de nós mesmos, além da nossa existência limitada aqui. Né? Por que vocês acham que vem governo, vai governo, e os trabalhos de educação de base não são adequados, não são satisfatórios? Por que vocês acham isso? Porque não se tem visão além de si mesmo. Todos os projetos envolvendo ações, não vou dizer todos, mas a maioria dos projetos envolvendo ações de governo, seja de que governo for, é sempre para o imediato, já viu? É sempre para resolver aqui nos 4 anos, para aparecer, para que haja uma reeleição, para que aquelas pessoas que estão ali continuem ali. Essa é a verdade. Porque projeto de educação de base não é para 4 anos, é para 20, 30 anos. E quem é que vai investir em algo para 20, 30 anos que não vai aparecer agora e não vai gerar voto para ele? Projeto de educação de base é algo robusto, mas que só vai dar resultado em outra geração. E quem é que vai investir nisso? Não se investe nisso por quê? Porque não aparece ali, mas essa era a visão que se devia ter. Porque se a gente tivesse projetos de educação de base adequado, não ia precisar de cota. Ia precisar de cota para quê? Se todo mundo está nivelado no mesmo nível de educação, de oportunidade. Mas isso não acontece, porque não aparece em 2 anos, não aparece em 3 anos. Vai aparecer daqui a 30. E para aparecer daqui a 30, eu não vou investir. Na próxima eleição, eu não sou nem eleito. Essa é a realidade. É a realidade. Falta visão além do alcance. Quem tem visão além do alcance, não pensa no agora. É aquela história do sujeito que estava plantando tamareiras. Já ouviram? O sujeito plantando tamareira. Só tem um problema na tamareira. Ela só dá fruto, acho que 70, 80 anos depois. Alguém pergunta: meu amigo, tu está plantando tamareira, tu não vai viver daqui a 70 anos. Tu vai estar morto, tu não vai colher o fruto disso aí, não. Mas ele: eu não estou preocupado comigo. Estou preocupado com outros que estão chegando. A gente precisa ter visão de continuidade. Quem está chegando? Quem vai chegar? Quem ainda nem nasceu? Essa devia ser a nossa visão. De algo que, um trabalho, algo que nós produzimos que vai abençoar gerações futuras. Nem que seja a geração do meu filho, que já nasceu, que está aí, já é adulto. Mas eu preciso me preocupar com quem vem por aí. É visão além do palmo do meu nariz. A outra coisa que eu reflito aqui com Ezequias, uma coisa que eu tenho que falar, o trabalho sustentável não é aquele que dá fruto enquanto eu estou aqui, não. O trabalho sustentável é aquele que dá fruto na minha ausência. Na minha ausência. É eu não estar aqui mais e continua dando resultado. Por quê? Porque é maior do que eu. É maior do que você. Então, quando você não estiver aqui, aquilo que você fez continua dando fruto. Por isso que tem que ter uma geração atrás da outra. Alguém que vem depois de mim, que continua fazendo aquilo que eu ensinei a fazer. Se é que o que eu estou ensinando vale a pena ser ensinado. Então, tenho que ter a visão de continuidade. Tem que preparar a gente, eu tenho que fazer algo que dá fruto. Lembra que Jesus falou para os seus discípulos, né? Vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não adianta dar fruto que perece, que vai embora. A gente tem que dar fruto que permanece, que continue dando fruto, que continue produzindo. A segunda coisa, eu normalmente falo 2, 3 coisas, no máximo 4 aqui, porque é uma forma didática da gente guardar. A primeira é a visão de continuidade, a visão daquilo que vai continuar. A segunda é que eu preciso
refletir antes de me comprometer. Antes de eu falar, antes de eu mostrar, antes de qualquer coisa, eu tenho que refletir antes. Jesus, certa vez, estava ensinando as pessoas que estavam ao redor dele, candidatos a discípulo, pessoas que queriam seguir Jesus. Ele falou, olha só, palavras do Senhor Jesus, está lá em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 38, você guarda aí, você lê depois em casa. Jesus fala para eles, olha só, antes de fazer qualquer coisa, planeja, faz as contas. Seguir a mim tem consequência, tem implicações. Então, antes de você se aventurar em me seguir, pensa bem. Olha só, Jesus estava falando dele. Antes de você querer ser meu discípulo e me seguir, reflita, porque há consequências. Aí ele dá um exemplo. Um sujeito que vai fazer uma obra, construir uma torre, ele tem que ver antes se tem recurso, fazer as contas. Porque obra não é moleza, gasta muito. Então, antes de fazer, faz as contas. Porque vai ficar feio você começar a fazer a torre e no meio do caminho você não conseguir continuar. Todo mundo vai falar, ah lá, olha só, o bobão começou a fazer a obra lá e não terminou. E a obra de igreja lá, não tem isso? Pois é. E ele dá outro exemplo. Antes de sair para a guerra, um rei faz as contas. O exército deles tem 100 mil, o meu tem 50, tem 10 mil. Como é que eu vou encarar esse cara, esse exército? Não é melhor eu chegar, fazer a paz, né, ir lá falar com ele, vamos fazer uma aliança? Porque se você entra numa guerra sem ter planejamento, você vai perder. Foi uma forma ilustrativa de Jesus falar sobre tomar decisões na vida importantes, fundamentais, com repercussões enormes, sem pensar bem, sem ter visão do que está fazendo, né? Existem pessoas, meus irmãos, que entram, começam a fazer uma obra, sem fazer as contas, se vai terminar ou não. Tem gente que começa a fazer obra, já viu, quem fez obra aqui, sabe que sempre gasta mais do que você pensava? Não sei o que obra tem, não sei qual é a maldição das obras, que a gente começa a fazer, a gente vai fazer a obra, gasta sempre muito mais do que a gente imaginou que ia ser. Pode ver, quem fez obra aí sabe o que eu estou falando. Obra é terrível. Então, antes de começar, já considera que você vai gastar mais, que vai ser caro, e vê se você pode, se tem recurso. Senão você termina a obra e está endividado até porque você não tinha condição. Não tinha recurso. Assim é a vida, meus irmãos. A gente tem que refletir antes de se comprometer. Para tudo. Até para coisas da vida aí. Até para namorar. Reflete antes de se comprometer com esse cara. Reflete antes de se comprometer com essa menina. Você tem que se refletir para ver se tu está entrando no lugar certo. Você está fazendo o que é bom. Outros entram numa guerra achando que a guerra é mole. A luta vai ser moleza. Não é. Vai morrer. Vai ter perdas terríveis. Porque a gente precisa refletir antes, porque esse negócio de, a vitória é nossa. A vitória é nossa por quê? Por que a vitória não pode ser deles? Faz as contas. Faz as contas. Olha bem onde você está se metendo, a briga que você está arrumando, para ver se você tem cacife para isso. Entram sem avaliar a repercussão daquilo. Fazem promessa para os outros sem ter condições de cumprir. Quer ver uma categoria de pessoas que você não pode prometer se não pode cumprir? É criança. Criança, não, se você não pode cumprir, não promete. Porque criança não esquece. E ela fica desapontada beça.
Então, antes de se comprometer, faz as contas, avalia, tenha visão do que está fazendo. Não entra numa condição, numa situação, num compromisso que você não pode cumprir. Na igreja aqui, quantas vezes a pessoa, não, eu quero sim, eu vou participar, eu vou me envolver, eu estou junto aí. Aí você dá a responsabilidade para a pessoa, uma responsabilidade que envolve a vida de outras pessoas, às vezes criança. E a pessoa não corresponde, não, simplesmente some, desaparece. Por quê? Porque não refletiu, não teve visão daquilo que estava fazendo. Outras pessoas, meus irmãos, vêm para a igreja, se envolvem aqui, eu gostei muito da igreja, quero ser membro, mas não querem mudar de vida, querem continuar vivendo do mesmo jeito, não querem transformação, conversão. É o que Jesus está falando nesse texto aqui, nessa parábola. Vão construir sem saber se podem, ou se querem realmente. E aí, causa escândalo. Envergonha o evangelho. Dão um mau testemunho, dão um mau exemplo para os outros. Por isso que a gente vê muita gente que está dentro de igreja com uma vida muito pior do que quem está fora. Tem gente dentro de igreja que tem uma vida mais deplorável do que gente que vive fora. Porque a pessoa não fez as contas para saber se o compromisso que ela está assumindo ali com Jesus é realmente com Jesus, ou é com uma instituição religiosa. Meus irmãos, eu tenho que pensar em quem vem depois. Eu tenho que ter a visão de quem vem depois de mim, das pessoas que vão continuar. Eu tenho que fazer as contas antes de me comprometer. Eu tenho que avaliar, eu tenho que ter visão. Antes de me comprometer com você aqui, eu quero ver, não, eu vou casar com você. Mas eu vou avaliar, vem cá, eu vou casar com ela, mas eu quero continuar tendo uma vida de solteiro? Então, não casa. Eu vou casar com ela, mas eu vou ficar olhando e desejando a mulher dos outros? Então não casa. Não casa. Faz as contas, avalia. Então eu tenho que avaliar nas decisões, e casamento e para outras coisas, para tudo. Eu tenho que avaliar se eu tenho como assumir e corresponder aos compromissos que eu assumi. A terceira coisa é que eu tenho que ter prudência. Prudência. Olha o que Ezequias fez. Vamos pensar no Ezequias. Vem um pessoal que ele mal conhecia, que conhecia há pouco tempo ali, gente estranha, e ele sai abrindo as portas da casa dele. Olha o que eu tenho aqui, olha o que eu tenho ali, olha como é a minha casa, olha como é o meu reino, olha só. Sai abrindo tudo da vida dele para os outros. Então, meus irmãos, eu tenho que ter prudência. Tenho que ter prudência. Existem coisas que eu não tenho que mostrar para quem é estranho, não. Há recomendações de segurança aí, das autoridades policiais de segurança, que falam o seguinte: não é bom você na rede social ficar botando foto sua do seu filho. Não é bom. Nas redes sociais, que estranhos veem, não é bom você ficar botando o que você tem. Porque tem gente de olho nisso. Olha o que você tem. Ele tem aquele carro, aquela moto maneira. Olha lá. Porque você pega, né? Tira a foto do seu carro. Foi Deus que me deu. Plaque, e coloca lá. Foi Deus que me deu a moto. Plaque, coloca lá. A gente não se liga nisso, né? Depois vem alguém lá, fica de olho. Peraí, ele tem isso aí, né? Tem aquele neném lá, poxa, que garotinho bonito, hein? Pode dar um bom resgate. Pode dar um bom resgate. Posso saquear isso aí. É que a gente não se liga. Existem pessoas, meus irmãos, que abrem
até a intimidade para os outros. Tem coisa dentro da tua casa que só pode ser falado dentro da sua casa. Existem problemas na sua família que só podem ser mencionados dentro da sua família. Existem coisas que acontecem no seu quarto que só pode ficar dentro do seu quarto. Só pode ser tratado dentro do seu quarto. Existem pessoas que acontecem entre você e seu marido que só pertencem a você e ao seu marido. Só. A menos que vocês, em comum acordo, queiram conversar com alguém para ajudar, para tratar. Um profissional, um conselheiro, uma pessoa de confiança que possa ajudar vocês em algum problema que vocês, em comum acordo, queiram tratar. Fora isso, só pertence a vocês. Tem mulher que conta coisa do marido para os outros. Estranho até, está na escola, meu marido está devagar. Meu marido está devagar. Meu marido, coitado, não, né? E fica contando para os outros. Isso é assunto seu e do seu marido. Trata com ele, conversa com ele. Quem sabe ele não procura um médico? Quem sabe ele não compra uma garrafada? Quem sabe ele não toma um remédio ali, assim, meio azulado? Não importa, é assunto seu do seu marido, não pertence só a você, você não tem autoridade, você não tem direito de divulgar isso para os outros. Não tem. Não pode. Tem gente que não tem prudência, não tem visão. Aí daqui a pouco o marido é visto pelos outros como ridículo. Desonra o seu marido. Tem marido que desonra a mulher, que conta coisas do corpo, da vida, do que a mulher faz para os outros, para os colegas de trabalho, para pessoas que ele mal conhece. Para a gente não tem nada com isso. Abre coisas de dentro da sua casa para os outros. Você não tem esse direito de fazer isso com a sua mulher. Tem um problema com ela, resolve com ela dentro do seu quarto, na sua intimidade, no seu diálogo. Porque se você não consegue ter diálogo com sua mulher e você não consegue ter diálogo com seu marido, isso não é casamento, é outra coisa. Vocês estão em alguma coisa diferente de casamento, porque no casamento tem que ter diálogo. Antigamente existiam tabus, existiam um monte de vergonhas. A gente entende do pessoal de antigamente por conta da cultura, da educação e tal, mas hoje você precisa conversar com seu marido, com a sua mulher. Por isso, meus irmãos, eu até quero falar aqui, né? Eu não celebro mais casamento sem antes conversar comigo algumas vezes, para eu falar coisas óbvias como essa, mas para eu ficar com a consciência tranquila de ter falado. Seja prudente, aquilo que você mostra, apresenta para os outros da sua casa, não é para ser apresentado não. Cuidado com o que você fica abrindo suas portas para gente estranha entrar. Ser hospitaleiro, ser uma pessoa que gosta de receber visita é bom, eu admiro isso. Admiro as pessoas que recebem bem as pessoas dentro de casa. Mas cuidado com quem você recebe dentro de casa. Cuidado. Cuidado com as amizades que você põe dentro da sua casa. Cuidado com as amigas que você põe dentro da sua casa. Cuidado com os amigos que você põe dentro da sua casa. Eu falo amigos entre aspas. Porque às vezes são verdadeiros estranhos que a gente coloca dentro da nossa casa, que olha coisa que não tinha que olhar. Cuidado, seja prudente. Ezequias não teve visão sobre isso. Meus irmãos, tem uma frase que um colega de trabalho, já até falecido ele,
Mas um colega de trabalho, ele vivia dizendo: quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Tem gente que fala demais. A gente tem que ter visão para resolver as coisas onde tem que resolver. As pessoas às vezes pegam... Eu estou com um problema com minha mulher dentro de casa, eu boto no Facebook. Tem gente que não me considera. Tem gente que não me dá carinho. Quem tem que me dar carinho? E todo mundo sabe. Não é verdade? Se estou com problema, eu tenho que ir lá falar com ela. Eu quero carinho, filha. É assim que funciona. Quero atenção. É direto ali. Não é na rede social, não. Não tem que abrir isso para os outros, não. Está furiosa com seu marido, na frente dos outros, é meu bem. Você pode chamar o cavalo de cavalo dentro do quarto. Mas para os outros ninguém tem que saber as suas brigas, não. Está furioso com sua mulher, seja prudente, tenha visão. Não vai chegar na frente dos outros, vaca. Não. Ali é minha flor. Lá dentro do quarto, aí sim. Vamos resolver isso aqui, filha. Bovina. Vamos resolver. Por quê? Porque tem coisa que não se abre para os outros. Seja prudente, tenha visão além do alcance. Tem assunto que você tem com tua mulher, com teu marido, que teu filho não pode ouvir. Porque só pertence a vocês dois. Tem assunto que você tem que ter com seu filho, que o filho do vizinho não pode ouvir, porque é só teu e do seu filho. É assim que funciona. Os sábios fazem assim. Finalmente, concluindo, meus irmãos, a pergunta que eu faço para você de casa. Pessoal que está em casa aí, você é uma pessoa de visão? Você tem visão além do palmo aqui? Você consegue enxergar mais adiante para se preocupar com quem vem depois de você? Você tem visão para se preocupar em ser prudente? Você tem visão para evitar compromissos que você depois vai ter dificuldade de cumprir? Essa é a pergunta que eu faço para você. A outra pergunta: você já pediu a Deus que te dê visão? Teve uma ocasião em que Eliseu estava cercado por um exército. Aí, o auxiliar do Eliseu lá, né, chegou: Senhor, profeta, estamos cercados aqui, agora deu ruim para a gente, porque tem um exército em volta. Aí Eliseu falou assim, fez a seguinte oração, olha, aí falou para ele, o nosso exército é maior que o deles. O garoto não via exército nenhum. Nosso exército é maior que o deles, não via. Aí Eliseu falou: Senhor, abre os olhos dele. Aí ele pôde ver o exército celestial em volta, muito mais poderoso, muito maior. A minha oração nessa manhã é que, Senhor, dá visão para a gente poder enxergar além desse plano, além do imediato, além do imediatismo, além do que está aqui, mas a gente poder enxergar o que está lá na frente. Uma visão, como dizia o Lion, uma visão além do alcance. Uma visão além do alcance. Que Deus nos dê a visão espiritual das coisas. Que Deus nos dê a visão material das coisas. Além daquilo que a gente vê aqui no imediatismo, na proximidade. Além do nosso alcance. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. E te encha de sabedoria. Amém.